vou falar de três erros, três, que muita gente comete na hora de comprar um terreno. Inclusive, o terceiro pode te salvar de um grande problema se você estiver atento e preparado. Depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Direito ao Ponto. Aqui você vai saber tudo sobre projetos, obras, decoração, mobiliário, materiais, novidades, tudo. E por ser um canal Direito ao Ponto, vamos aos erros. O primeiro grande erro é crescimento. Bom, na hora de comprar um terreno, é muito importante verificar o crescimento do local. Mesmo que o local esteja a ter um crescimento populacional elevado, é muito importante verificar com calma se esse crescimento é saudável, é bom e se por acaso a zona terá desenvolvimento. Isto porque muitas zonas simplesmente não vão desenvolver tão cedo e, do contrário, pode aparentar muitos problemas. E muitas das vezes, não observar com calma faz com que esse erro seja cometido com mais facilidade. Então, o que é observar com calma? Não basta simplesmente observar se o crescimento é de casas grandes, bonitas, é necessário fazer uma observação com mais calma, porque muita casa não quer dizer que seja um local bom. Casa bonita não quer dizer que é um local que vai atrair muita gente boa e com isso vai desenvolver melhor. É necessário ter calma, observar com muito carinho e atenção antes de comprar um lote. Claro que muitas das vezes somos seduzidos pelo preço do espaço, mas é necessário ter isso na ponta do lápis e com isso evitamos muitas situações. Então, com isso, eu vou direto ao ponto. O segundo erro que as pessoas devem cometer com frequência é as distâncias. Muito importante observarmos o fator distância do terreno em relação à nossa vida semanal e diária. Não faz muito sentido nós comprarmos um terreno que fica muito distante do nosso local de trabalho, muito distante da escola dos nossos filhos. Ou para quem não tem filhos, será que tem escolas perto deste terreno? É necessário observar esses fatores. E mesmo que não tiver, claro que a pessoa pode mudar de escola, as crianças, a pessoa pode mudar de emprego. Será que pode mudar de emprego? Será que a empresa tem uma filial próxima deste terreno? Este terreno será mesmo seu local de habitação? Valerá a pena o gasto de comprar este terreno, de construir este terreno, de observar tudo o que está à volta e vai ser saudável viver aí? Com certeza que a zona pode crescer, mas pode crescer para o pior ou pode crescer para o melhor. E sabemos que a tendência é sempre crescer para o pior. Não estou aqui a desincentivar a compra de terrenos. Claro que não. Mas a compra tem que ser feita com sabedoria, com consciência e principalmente analisando os riscos. Eu coloco o distanciamento como a segunda opção, porque o distanciamento pode definir muita coisa. Numa emergência, temos que saber quanto vamos demorar para chegar à estrada mais próxima, ao hospital mais próximo, ao posto de polícia mais próximo, etc, etc. Então, o distanciamento, por mais que pareça ser algo que dá para ser perceptível, temos que ter noção que será todo dia. Ou seja, se comprarmos um terreno que está a 50 quilômetros do centro da cidade, serão 100 quilômetros percorrido todo santo dia. 50 quilômetros para ir para o trabalho, 50 quilômetros para regressar ao trabalho. Será que vale a pena? É colocar isso na ponta do lápis. E se o carro estragar? Tens o segundo carro? Vai valer a pena o transtorno? Então, daí também entra um fator. Será que vale a pena aproveitar o preço barato deste terreno? Porque vejamos, muitas zonas nós gastamos às vezes mais algum dinheiro para comprar o terreno. Mas se elas forem mais próximas dos centros de funcionamento geral e que seja fácil de acesso à estrada, uma distância razoável, podemos gastar um pouco mais no terreno, mas pode valer a pena. Até porque, eu sempre digo, a casa feita num espaço gasta o mesmo feito num outro espaço. Porque o bloco, cimento e areia tem o mesmo preço. Se a casa for feita com a mesma qualidade, o preço é igualzinho. Por isso, é importante analisar se calhar vale a pena acrescentar um pouquinho mais de valores e comprar um terreno melhor localizado. Mas como eu vou direto ao ponto, vou falar ao terceiro ponto, então, que é infraestruturas totais. Na ponta do nosso lápis tem que estar o estudo das infraestruturas existentes perto e nos arredores. Quando eu falo de infraestruturas, do que é que eu estou a falar? Eu estou a falar exatamente de todo o ponto de funcionamento daquilo que o ser humano precisa de básico. Por exemplo, o terreno que queres adquirir está perto de uma zona onde tem ponto de distribuição de água. Se não existe ponto de distribuição de água, já pesquisou e já percebeu que existe algum projeto, alguma obra em curso do governo ou do distrito que trata de planeamento de colocar água no local? Energia elétrica está cautelada. Isto por quê? Porque os gastos com tanque de água, com gerador, parecem mínimos, mas a longo prazo pesa bastante no orçamento. E se for uma zona em que não está previsto essas redes técnicas, acaba então por ser um desgaste muito grande, um desfoque financeiro a longo prazo, viver num local onde essas condições, pelo menos mais de 50% delas, não estejam acauteladas. A outra situação de infraestruturas tem a ver também com os serviços públicos de apoio, o sistema de policiamento. Em caso de um assalto, será fácil chamar a polícia, ela se fará presente em pouco tempo. Em caso de emergência, é fácil ser socorrido. No caso do carro estragar, o meio de transporte, caso tenha, é simples dirigir-se ao local mais próximo para apanhar o transporte
Quanto às compras de casa, o que é muito comum, nós precisamos comer. Está perto da residência? Se não está tão perto, a quantos quilômetros encontra-se? Então, nós temos que colocar tudo isso na ponta do lápis. Esses fatores podem nos ajudar a escolher um bom terreno, evitar um grande erro que pode nos custar valores elevados desnecessariamente e para a vida toda. Porque existem muitas zonas, por mais que cresça populacionalmente, muitas das zonas, infelizmente, não terão tão cedo as condições mínimas para compensar viver, para compensar investir. Repito, temos que comprar terrenos com consciência, se for para habitação, se for até mesmo para investir, para negócios, temos que verificar todos esses fatores, observando primeiramente a necessidade dos seus usuários, tanto de entrar, de sair, de se locomover, de ser atendido pelo serviço de urgência e principalmente de estar seguro dentro do espaço e com as mínimas condições. Sabemos que em muitas zonas não é possível ter tudo, água, luz, estradas. Sabemos que locais assim são extremamente caros. Pode muitas das vezes o terreno ter o preço daquilo que seria uma casa num local mais afastado. Mas podemos encontrar um meio termo entre uma zona que não precisa ser 100% privilegiada, mas que também não nos traga muitos problemas e nos leva a cometer o erro que pode nos custar o bolso por muitos anos e até mesmo, talvez, a vida toda. Bom, vou falar agora da dica bônus. Não podia deixar da dica bônus, porque eu prometi é devido. Como dica bônus, eu vou dizer, pense a longo prazo. A longo prazo é justamente todos esses fatores que eu citei acima. Claro que é sempre bom ter um aspecto criterioso para observar os pontos negativos, mas também os pontos positivos. Pontos positivos, muitos deles podem até facilitar e nos dar algum retorno futuramente. E que pontos são esses? Podemos comprar um espaço ligeiramente maior, podemos comprar dois, três espaços. Podemos aproveitar, se for uma zona em que o crescimento está tão elevado, que talvez dentro de 5 anos tudo fique mais caro, e sabemos que é a tendência, tudo literalmente fica mais caro, nunca mais barato, pelo menos aqui em África. Mas as zonas, muitas delas são muito cobiçadas e podemos assim, se temos a oportunidade, pensando como um investidor, comprar alguns espaços com o intuito de esperar valorizar e revender. No entanto, temos que ter noção de risco. Todo investimento tem um risco. E o risco pode ser que a zona não valorize e, pelo contrário, desvalorize. Claro que pouco desvaloriza, mas há possibilidade de valorização, então é um bom negócio para se comprar. Se, eu repito, se a pessoa tiver a paciência de esperar por 5, às vezes 10, 15 anos, para que essa zona seja muito cobiçada e consiga então vender a um lucro que compense a compra feita, ou até mesmo arrendar, pode ser um ativo que dê a dinheiro por muito tempo, diferente de muitos outros erros que podem ser cometidos. Esses são alguns dos erros, evidentemente que tem muitos mais, mas eu prefiro não fazer um vídeo muito extenso. Foquem nesses 3 erros e com certeza vocês não vão cometer um erro grave na hora de comprar o vosso terreno. Seja para habitação, seja para investimento, observem esses fatores. Posso fazer vídeos a falar de outros fatores, claro, como verificação da documentação, como análise da vizinhança envolvente. Isso tem a ver com infraestruturas, sim, mas também tem muitas outras coisas que podemos observar. Mas, a princípio, esses são os itens principais para o vídeo de hoje. Não se esqueça, para mais dicas, vídeos como esse, se gostou, coloque seu like. Se não gostou, também pode colocar que não gostou. Se inscreva no canal, que com certeza aqui vai ter novidade sempre. Eu sou Euripides de Souza, o vosso arquiteto. Até já.